Olá, quinto ano. Tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho sobre a região Sudeste. Na aula passada nós falamos sobre a sua divisão política, né? Com seus respectivos estados e capitais, que ela é formada, ocupa 11%, né, do território brasileiro, que ela é formada por apenas 4 estados. Vimos também que é a maior região em relação à demografia, né, e que ela também é a mais desenvolvida do país economicamente. Mas nós vamos continuar falando sobre a cultura da região Sudeste. É difícil mencionar um aspecto cultural próprio da região Sudeste, porque a região Sudeste, ela recebeu uma demanda muito grande de imigrantes. Porém, antes desses imigrantes chegarem, quem habitava, na verdade, lá nessa região, na região Sudeste, eram os indígenas, como os Chavantes, os Tamoios, os Guaianais, enfim. A cultura da região Sudeste, ela está muito ligada também às origens portuguesas, por ter recebido muitos portugueses, né? Muitos imigrantes. E há uma verdadeira mistura de culturas lá na região, porque os imigrantes que lá chegaram trouxeram cada um a sua cultura, os seus costumes, os seus gostos. Como, por exemplo, tem lá a cultura dos italianos, dos japoneses, dos espanhóis, tem os sírios, os libaneses. E esse povo contribuíram, né, e contribui ainda até hoje com essa diversidade cultural na região. Bom, entre os elementos, né, da cultura lá da região Sudeste, nós temos lá a festa popular, comemorada em todo o Brasil. A festa conhecida por todos nós, porque se comemora não só na região Sudeste, mas em todo o Brasil, que é o Carnaval. Quem não conhece o Carnaval até já brincou, né? Tem também a dança africana, que é difundida nas cidades do interior paulista, a famosa dança conhecida como batuque. Tem o folguedo, né, que ocorre no Natal, que se chama Folia de Reis ou Reisado, e também a dança que representa a coroação de um rei africano, que se chama Congada. Bom, quanto à culinária, a parte deliciosa, né, da cultura, que forma a cultura da região Sudeste, ela também é bem diversificada, porque herdou não só os pratos culinários dos índios que habitavam lá, né, como também dos africanos e dos imigrantes europeus e dos asiáticos. Agora, o estado de São Paulo e de Rio de Janeiro, esses dois estados, eles são considerados os dois maiores centros gastronômicos do país. Então, nós podemos perceber a mistura de cultura nos principais pratos servidos na região, como o feijão preto, né, que é bastante apreciado na culinária, especificamente na culinária carioca, e nós também gostamos de um feijãozinho preto, quem não gosta, né? Também o pão de queijo, que é um prato apreciado em todos os estados do país, porém principalmente, ó aqui o pãozinho de queijo, principalmente lá em Minas Gerais. E a moqueca de peixe é um prato muito conhecido na culinária capixaba. E quem não gosta de um peixinho, né? Uma moquequinha de peixe. Porém, a imigração japonesa, ela é muito forte lá também. E por isso influenciou bastante, tem uma influência muito significante na culinária dos paulistas. Bom, no interior de São Paulo e de Minas Gerais, concentrou-se a população que foi caracterizada como caipira, né? Os caipiras de São Paulo e os caipiras de Minas. Então, a cultura caipira ainda resiste na maior parte do interior da região Sudeste. Como, por exemplo, essa cultura caipira, lá nós temos as modas de viola, né? Os causos, né? Que são aquelas histórias faladas.
os mutirões e os festejos ainda continuam muito forte no interior dessa região. E tem uma dança típica também, né? Uma dança folclórica da cultura caipira, que é a dança, a catira, ou conhecida como cateretê. Essa dança aqui, ó, exatamente assim. Uma dança caipira, conhecida como catira ou cateretê. Bom, os dançarinos são acompanhados por 2 violeiros e os seus vestimentos são semelhantes às roupas usadas por boiadeiro. Então, o ponto turístico também da cidade de São Paulo é o bairro da Liberdade. Esse bairro é um bairro muito conhecido, porque nesse bairro se concentra a comunidade japonesa da capital, a qual congrega a maior colônia japonesa do mundo, fora do próprio Japão. Lá, nesse bairro da Liberdade, estão, né, essa comunidade dos japoneses. E por causa da grande concentração de diferentes pessoas, há uma mistura muito grande de adeptos das diversas religiões. Então, nessa região não é possível encontrar facilmente católicos, judeus, budistas, islâmicos, os espíritas e adeptos das religiões afrodescendentes. E assim é a cultura da região sudeste, a cultura e a culinária. Vamos fazer aí a atividade da página 180 a 182. Então, vocês vão fazer 180, 181 e 182. Até a próxima aula. Um beijo!